O deserto do Saara é conhecido como o maior deserto quente do mundo, mas não é um ambiente confortável para a vida humana. Oficialmente, é o terceiro maior deserto do planeta, após a Antártida e o Ártico, que também são considerados desertos. Localizado no norte da África, o Saara abrange uma área total de aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados, equiparável à área da Europa e maior que a área de muitos países continentais, como o Brasil, Índia e Austrália. Essa vasta extensão de terra é uma das regiões mais secas do mundo, o que gera inúmeros problemas para os habitantes locais. Embora muitas pessoas acreditem que os desertos sejam completamente inabitáveis, o deserto do Saara abriga cerca de 2,5 milhões de habitantes distribuídos em 11 países. Além disso, há uma diversidade de animais, sendo o camelo um dos mais conhecidos, quase um símbolo do deserto. No entanto, a vida no Saara é desafiadora para humanos, animais e plantas, principalmente devido à escassez de água, que se torna um problema gigantesco. Mas há uma nova tecnologia promissora que promete resolver esses problemas. Como isso está sendo feito? Que técnica é essa? É exatamente isso que será abordado neste vídeo. Portanto, fique comigo até o final, pois você pode se surpreender ao descobrir que o deserto do Saara já foi uma área exuberante, repleta de vegetação verde. Ao longo de um ciclo que dura cerca de 20 mil anos, o deserto do Saara alterna entre um clima extremamente severo e um clima capaz de sustentar uma vegetação exuberante. No entanto, essa transformação não oferece esperança para as pessoas que vivem atualmente no Saara, pois é um processo muito lento. Evidências arqueológicas revelam que, há cerca de 7 mil anos, pastores criavam gado e agricultores colhiam plantas na região. Essa realidade é muito diferente das condições atuais no deserto. A precipitação no Saara varia de 0 a cerca de 7,6 centímetros de chuva por ano, embora, ocasionalmente, seja possível ocorrer neve em áreas mais elevadas. Além disso, as variações de temperatura ao longo do ano são extremas. Lidar com as temperaturas é um desafio em si, mas obter água nas áreas do Saara é ainda mais difícil. Tomemos como exemplo os residentes da cidade de Zagora, no Marrocos. Eles dependem de pequenas mangueiras enterradas no solo para coletar água e encher recipientes durante o dia. No entanto, a escassez de água não é o único problema, pois, muitas vezes, a água que chega é excessivamente salgada para beber ou cozinhar. Com apenas cerca de 2 centímetros de chuva por ano, a perspectiva de acesso à água potável é praticamente inexistente para essas pessoas. Alguns moradores relatam ter passado até um mês sem tomar banho devido à impossibilidade de utilizar a água salgada. Protestos por água não são incomuns e muitos manifestantes acabam sendo presos. Apesar desses desafios, uma transformação está ocorrendo no sudoeste do Marrocos, onde os moradores estão colhendo água do ar, mais especificamente da neblina. Parece quase mágico extrair água de um recurso tão escasso. Vamos começar pelo Monte Bout Mesguida, uma montanha localizada no sul do Marrocos, que faz parte da cadeia do Pequeno Atlas. Os habitantes dessa região recebem menos de 7 centímetros de chuva por ano. Para fins de comparação, a cidade de São Paulo tem uma média anual de cerca de 16 centímetros de chuva. As pessoas do Monte Bout Mesguida precisaram mostrar criatividade e resiliência para obter água. Por exemplo, coletam água da chuva em sistemas domésticos e complementam seu abastecimento durante os meses de verão, percorrendo a pé uma distância de até 5 quilômetros para coletar água de fontes locais, tornando cada gota extremamente valiosa. No entanto, mesmo esses métodos resilientes estão falhando, pois, nas últimas décadas, as cisternas e poços começaram a secar, e a maioria das famílias agora precisa comprar água que é entregue por caminhão, mesmo durante os meses mais chuvosos. O Monte Bout Mesguida, localizado no sul do Marrocos, possui uma vantagem única, a neblina. Devido à corrente de ar frio das Ilhas Canárias, que se mistura com o sistema de alta pressão das Açores sobre o Oceano Atlântico próximo à costa marroquina, há uma abundância de nuvens chamadas estratocúmulos que ficam próximas ao solo, envolvendo a montanha em uma espessa camada de neblina. Mas será possível obter água dessa neblina? A resposta é sim, e essa prática tem sido realizada desde os tempos pré-coloniais. Antigamente, grandes redes eram usadas para coletar a precipitação da neblina em calhas, e utilizando a gravidade, enviar água potável pura por quilômetros de tubulações diretamente para as casas das pessoas.
As primeiras redes modernas para coletar neblina surgiram na década de 1950 no deserto do Atacama, no Chile, onde uma grave seca motivou um professor de física aposentado da Universidade do Chile a experimentar o uso de folhas de nylon para coletar a condensação. A pesquisa realizada por ele rapidamente demonstrou que a captação de água da neblina poderia ser uma alternativa sustentável para as comunidades que vivem no deserto. No Chile, as redes de coleta de neblina se tornaram mais avançadas ao longo do tempo, e a água coletada é utilizada não apenas para residências, mas também para a produção de cerveja em uma cervejaria local. No Marrocos, a organização sem fins lucrativos chamada Darciemid implantou redes de captação de neblina. Ao tomar conhecimento da utilização dessas redes no Chile, a organização começou a buscar formas de implementá-las no Monte Bolt Mesguida, uma área com uma média de 143 dias de neblina por ano. Em 2006, a Darciemid iniciou um estudo em colaboração com uma organização alemã que trabalha para fornecer água limpa e acessível a comunidades ao redor do mundo. As primeiras redes de neblina foram instaladas em 2013. As redes de neblina são grandes, com cerca de 6 metros de altura, compostas por 4 painéis de malha que cobrem uma área total de 177 metros quadrados. Elas são sustentadas por uma estrutura de metal e ancoradas ao solo com cabos de aço. A água é coletada quando a condensação se acumula na rede de malha e goteja em um canal abaixo, sendo direcionada para reservatórios por meio de uma extensa rede de tubulações. A quantidade de água coletada varia ao longo do ano, mas em junho é comum produzir cerca de 50 litros por dia. No entanto, durante a primeira fase do projeto, enfrentaram-se grandes problemas devido aos ventos fortes, com velocidades de até 120 km por hora, que danificaram gravemente as redes de neblina. Os painéis de malha eram frequentemente rasgados, e os postes deformavam-se, obrigando a organização a substituir as redes a cada 3 ou 4 meses. Para resolver esse problema, um engenheiro chamado Vasa Steftrun desenvolveu um novo design de rede chamado Cloud Fishers, capaz de suportar as altas velocidades na montanha. Além disso, simplificou-se o design das redes para que pudessem ser montadas e mantidas por um técnico utilizando apenas uma chave de boca e uma chave de soquete. Apesar das dúvidas iniciais das pessoas em Mesguida, a água da neblina rapidamente conquistou a confiança dos moradores. A partir do momento em que abriram a primeira torneira, a água de neblina passou a ser fornecida para 4 aldeias. A notícia se espalhou rapidamente, e agora mais de 800 pessoas em 15 aldeias têm acesso à água de neblina em suas casas. Com uma área de 1.680 metros quadrados de redes, Mesguida é agora o maior parque de coleta de neblina do mundo. As aldeias em toda a região estão pressionando a Darciemid para serem conectadas à água de neblina. O impacto das redes de neblina tem sido enorme. Agora, cada casa recebe cerca de 20 litros por dia, o dobro dos 8 litros que recebiam anteriormente. Além disso, outras organizações estão buscando assistência para criar suas próprias fazendas de coleta de neblina, consultando a Darciemid em locais tão distantes quanto o Líbano e o Afeganistão. A organização espera continuar suas pesquisas sobre a colheita de neblina e que mais lugares ao redor do mundo possam aproveitar essa tecnologia para fornecer água a seus habitantes. Com investimentos e estudos adicionais, até mesmo áreas com pouca neblina poderão colher água do ar. Deixe sua opinião sobre essa tecnologia inovadora nos comentários. Até a próxima!